Imagine se você fosse um adolescente e acabasse de comprar o seu primeiro carro. Só que aos poucos você vai percebendo que esse carro vai te mudando e que você vai percebendo também que ele tem vida própria. Essa é a história de Christine, o carro assassino. Fala comigo, tudo bem com você? Eu sou Adolfo Silva e esse é o canal Histórias e Ficção. Christine, o carro assassino é um filme de 1983, dirigido por John Carpenter. E nessa história acompanhamos Arnie, que é o garoto justamente que consegue esse carro. A história começa em uma fábrica de carros e vemos Christine e outros veículos lá também. E já podemos ter alguns indícios de que esse carro é diferente, de que ele tem alguma coisa especial. E é justamente quando um dos funcionários tenta mexer nele que já acontece o primeiro acidente que demonstra que ali sim tem alguma coisa escondida e estranha nesse veículo. E logo, essas são as primeiras vítimas do começo do filme que Christine faz. E Arnie é um típico garoto nerd da escola, meio inseguro e retraído, né? Meio tímido também. E ele possui um amigo chamado Dennis, que faz parte do time de futebol da escola. E a relação que o Arnie tem com os pais dele é até mesmo controlador um pouco. Eles gostam de estar ali sempre tendo o controle e guiando o filho para fazer as vontades deles e tendo total controle do que ele pode e não pode fazer. E como nós sabemos, nesse tipo de história que tem um garoto nerd, sempre tem um valentão, alguém que gosta de caçoar e zoar com a cara dele. E não é diferente com o Arnie. Tem o Bud, que adora atazanar o menino e fazer ele sofrer. No meio dessa provocação e dessa zoação toda, o Bud acaba pegando pesado com o Arnie. O diretor descobre que ele possui uma faca e que o estava usando para ameaçar o menino. Sendo assim, o diretor acaba expulsando o Bud da escola e dando suspensão para os colegas dele. Quando o Arnie e o amigo dele, o Dennis, estão voltando da escola, eles acabam passando por uma casa onde o Arnie vê um carro vermelho e aquilo desperta a atenção dele. E quando eles voltam para poder ver mais direito, acabam vendo que o carro está todo acabado, está todo desleixado, meio que jogado para lá. E o Arnie mesmo assim acaba se interessando por esse carro. E é como se ali ele se apaixonasse por esse veículo. E esse carro é a Christine, que está totalmente acabada, como se estivesse toda destruída, praticamente. O Arnie fica tão interessado que ele pretende comprar a Christine ali mesmo. Só que o Dennis adverte ele por que ele gastaria dinheiro com aquele carro, já que ele está todo acabado e praticamente ferrado. Mas mesmo ele dando esse conselho, o garoto não segue e acaba comprando o veículo do senhor que morava naquela casa. Como eu disse para você antes, os pais do Arnie gostam de ditar tudo o que ele tem que fazer, como se controlasse bem ele. E quando ele vai para casa com esse carro todo acabado e praticamente ferrado, é óbvio que eles não iriam aceitar isso. E então eles não permitem que um carro fique lá. O que faz o Arnie e o Dennis irem guardar ele em uma espécie de oficina mecânica. E ali o Arnie começa a dar os primeiros reparos em Christine, a consertá-la, literalmente. E no meio disso, como ele vai arrumando a Christine e vai dando os reparos necessários nela, acontece uma coisa que vai mexendo com o Arnie. É como se ele fosse mudando o comportamento dele. Fosse como se aquela timidez e aquela insegurança que ele sentia no começo do filme fossem sumindo. E é quase como se fosse uma relação simbiótica entre ele e o carro, como se eles fossem se unindo cada vez mais aos poucos, nessa relação simbiótica. Quase a mesma coisa que acontece com o Homem-Aranha e o simbionte. Eles meio que se fundem, meio que vão se tornando cada vez mais próximos. E é claro que essa simbiose vai afetando o Arnie, ele vai mudando o comportamento dele. Primeiro ele começa mudando o seu visual, tendo um visual mais descolado, deixando aquele visual meio nerd de lado e vai mudando, vai se impondo um pouco mais também no controle que os pais tinham sobre ele. E assim ele começa a ter essa mudança de comportamento. E essa união vai ficando tão forte que o Arnie meio que não vai se preocupando com as consequências que os atos dele vão causando às pessoas. É como se ele começasse a afastar as pessoas, ou melhor, como se a própria Christine influenciasse o comportamento dele para que ele se afastasse das pessoas ao redor, tanto da família, dos amigos e até mesmo da namorada dele, que como ele ficou tão confiante
e começou a mudar o comportamento, até deixando a timidez de lado, ele começa a namorar a menina mais bonita da escola dele. Isso é para você ver o tanto que esse comportamento foi mudado pela influência da Christine, pela própria influência do carro. E com isso, ele se transforma praticamente em um bad boy, em um garoto problema. E é interessante como essa influência sobrenatural da Christine, do carro, afeta ele. O Bud, aquele valentão da escola, decide então se vingar do Arnie, já que ele causou a expulsão dele. Só que eles decidem atacar no ponto onde eles sabem que o Arnie vai sofrer mais, que é na Christine. E então eles decidem pegar esse carro e destruí-lo, para assim acabar de vez com a alegria do pobre Arnie. Eles vão até a oficina onde o Arnie guardava o carro e acabam destruindo ele. Quando o Arnie descobre que Christine foi totalmente destruída, ele fica muito triste e também com muita raiva, mas mesmo assim ele não desiste do carro, e então ele decide que vai consertá-la, não importa o dano que ela havia sofrido. Ele fala que vai consertar ela do zero novamente. E parece que essa atitude meio que toca a Christine, que então, sabendo que o Arnie poderia consertá-la de novo e que não iria deixá-la, ela mesma começa a se auto-reparar quase instantaneamente. É bem impressionante e bem legal essa cena. Todo o dano que ela veio sofrido daquele ataque do Bud e dos amigos dele, ela vai revertendo e vai ficando praticamente nova. Mas não é só isso. Além dela ter se auto-consertado, praticamente ela mesma decide que vai se vingar daqueles rapazes. E então ela começa a ir atrás do Bud e dos amigos dele. Só que ela pega um por um e vai acabando, passando o rodo geral em cada um deles, sem dó, sem piedade, realmente com sangue no olho. Ela faz essa vingança pessoalmente. E esses atos que acontecem chamam a atenção de praticamente todo mundo que vive ao redor do Arnie, e até mesmo da polícia depois desses casos. E acontece uma investigação para saber como é que essas mortes aconteceram. Tanto a namorada do Arnie e o amigo dele, o Dennis, e até mesmo os familiares vão sofrendo com esse comportamento do Arnie, esse comportamento mais agressivo, mais impulsivo. E no final do filme há uma grande surpresa. Só que nesse vídeo aqui eu não quero contar o final do filme, eu quero que você realmente assista e tire suas próprias conclusões dessa obra. É um filme muito bom, eu recomendo que você assista. Eu curti ele demais. Você vai se envolvendo com a história e isso vai te prendendo mais. E então, deixa aqui embaixo nos comentários se você já assistiu esse filme ou se você pretende assisti-lo. E se você tiver alguma recomendação de filme que você queira ver aqui no canal que eu traga, deixa aqui embaixo nos comentários também. E deixe um like, se inscreva no canal, se cuida e até o próximo vídeo.